Olá, estamos de volta no nosso programa Caminho da Luz. Mais uma vez, uma alegria recebê-los aqui. E hoje eu e a Marlene estamos batendo um papo aqui sobre os pensamentos de José Herculano Pires. Lembrando que esse ano é o centenário do seu nascimento. Então a gente resolveu dar essa chance a nós, né, Marlene, de conhecer um pouco mais da obra de Herculano Pires. Então nós estamos refletindo em algumas frases dele. E agora, nesse bloco, nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Tesouro dos Espíritas. E Herculano nos traz o seguinte: o mundo atual é o campo de batalha do espírita, mas é também a sua oficina, aquela oficina em que ele forja um novo mundo. Olha só, gente, o que Herculano está nos colocando em nossas mãos? A possibilidade de construirmos um mundo novo a partir do nosso desejo, da nossa condição espiritual, de realizarmos aqui coisas fantásticas com os nossos pensamentos, né? Então, nós somos os forjadores de tudo isso. Essa é a grande oficina terrestre que Jesus nos dá para o nosso aprimoramento. Então, nós não podemos perder a chance de exercitarmos aqui tudo aquilo que espiritualmente é colocado em nossas mãos. Então, vamos usar essa grande oficina para o bem. Colocarmos a cada dia algumas metas, alguns objetivos, para que, como nós falamos no bloco anterior, nós possamos chegar no plano espiritual de uma maneira natural, sem preocupação, porque aquilo que nós fazemos hoje é o resultado do amanhã. E o resultado, sem dúvida nenhuma, será um encaminhamento espiritual de uma forma mais tranquila e mais serena, né, Marlene? Falar em oficina, nós lembramos que a mediunidade é uma ferramenta de trabalho, não é? Então, essa oficina que é o mundo físico, ela nos convida a trabalhar sempre. E a mediunidade é uma das ferramentas mais precisas, mas é necessário que nós façamos um aprendizado, que nós tenhamos um curso de médios. Algumas pessoas perguntam assim: mas a mediunidade precisa de curso para ter? Não. Para tê-la, não. Todos nós somos dotados de mediunidade, variam as suas modalidades. Porém, nós precisamos conhecer o assunto, nós precisamos teorizar para colocar à prática. E como disse Herculano, o mundo é uma oficina. Sendo a mediunidade uma ferramenta, nós vamos ter na mão todos os recursos para poder fazer este mundo um mundo melhor. O médium, o medianeiro, ele está captando da espiritualidade algumas premissas, algumas orientações que vai colocar em prática. Portanto, é uma ferramenta preciosa que nós precisamos aprender como lidar realmente. E, Carlinhos, uma outra frase maravilhosa desse livro, Tesouro dos Espíritos. O espírita sabe que não tem apenas crenças, pois possui conhecimentos. E quem conhece não teme, pois só o desconhecido nos apavora. Mas que verdade, não é? Quando nós ainda não sabemos dirigir e nós vamos pegar o carro pela primeira vez, embora esteja o instrutor do lado, aquilo para nós é um pavor. Parece que aquela direção, com tudo aquilo que nós temos que ficar atentos, né? Os olhos, são as mãos, os pés, meu Deus do céu, como é que eu faço com todos esses pedais? E depois? Depois que nós aprendemos, fica tão automático que algumas pessoas chegam a fumar, falar no celular, dirigir, olhar para o GPS, ouvir o GPS, ela faz tudo isso ao mesmo tempo. Então, isso vem mostrar para nós, meus queridos amigos, que é o conhecimento. Jesus já nos falou, não é? Conheça a verdade e a verdade te libertará. Quando nós temos conhecimento, nada mais é problema, nada mais é dificuldade. E nós estamos falando do conhecimento da doutrina espírita, porque através dele nós vamos ampliar
o conhecimento para todos os segmentos da vida. Se a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião, quando nós nos detemos em estudá-la e conhecê-la, nós vamos abrir um enorme leque em conhecimentos que vão melhorar a nossa vida, não é, Carlinhos? Sem dúvida nenhuma. E nós vamos ganhando a possibilidade de saber o que é da ordem material e o que é da ordem espiritual. Porque às vezes a gente chega tão desequilibrado ao centro espírita, Marlene, que a solução dos problemas nem sempre ela está na casa espírita. A questão não é de ordem, lógico que ela se torna espiritual, porque o desconhecimento do material nos levou a tomar determinadas atitudes totalmente irracionais. É o que acontece, né? A gente cansa de dizer. Todos nós, Emmanuel nos diz que nós temos 9 obsessores, né? Que na época de Emmanuel não tinha cartão de crédito. Então, nós temos um obsessor a mais, né? E aí, hoje, esse mundo consumista que nos coloca a visão do material a todo instante, desejamos tudo, queremos tudo, sem, às vezes, precisar, né? Ou seja, se o espírita não está preparado, não tem conhecimento para administrar isso, o que vai acontecer? Automaticamente, ele vai entrar em desequilíbrio. E não é um desequilíbrio espiritual. Lógico que vai gerar um desequilíbrio espiritual, uma descompensação, porque a gente vê o pessoal chegando descompensado, né? Ou seja, se você tem o conhecimento da matemática, de um pouquinho de administração financeira, ou seja, você vai lidar com tudo isso com mais facilidade, com menos estresse. Então, a doutrina ela é tão maravilhosa que ela diz o seguinte: conheça a doutrina, conheça os fundamentos do mundo espiritual, mas também conheça os fundamentos do mundo material. Você convive nele, você está nessa oficina, como nós dissemos anteriormente. Então, conhecer é base, né? Amai-vos e instruí-vos, que o Kardec sempre nos diz, porque não adianta só amar, sem se instruir, sem ter conhecimento, senão nós vamos ficar apenas nas nossas crenças. E ainda nesse livro Tesouro dos Espíritas, Herculano nos traz o seguinte: a prece verdadeira, brotada do íntimo, como a fonte límpida a brotar das entranhas da terra, é de um poder não calculado pelo homem. Olha só, às vezes nós desconhecemos isso, né? Nós temos apenas a prece como crença. Porque eu era católico, o meu pai me levava na igreja, eu tinha que rezar porque tinha que rezar. Qual o fundamento disso? Eu não sabia, mas todo dia eu tinha que rezar o Pai Nosso. É uma crença, não é algo que nós conseguimos compreender verdadeiramente. Nós tínhamos uma ferramenta na mão, mas não sabíamos o que fazer com ela. É assim, não estávamos preparados. Então, olha só, ela é brotada, a prece verdadeira é brotada do íntimo, ou seja, dos seus anseios, da sua dor, da sua ligação a Deus direta, se colocando numa situação de humildade, respeitando o Criador e falando: Senhor, eu me ligo a Ti, coloco em Tuas mãos aquilo que me o que dói em minha alma, e vamos ser atendidos. É um conhecimento que vai nos levar ao alívio do nosso espírito, né, Marlene? E é no momento da prece, na nossa entrega a Deus, a Jesus, o que ocorre aqui? O sentimento que nós vamos extravasando, ele gera uma energia, o amor, a fé, a confiança. Nós ficamos luminosos naquele momento, nós somos envoltos numa vontade tão grande de nos conectarmos a Deus, que realmente nós conseguimos isso. É importante lembrar também, Carlinhos, que a prece, ela não precisa ser decorada com palavras suntuosas ou marcantes, não.
Só vale o sentimento. Você nem precisa falar nada. Jesus, estou aqui. Não é como nós vemos na literatura espírita. Não precisa fazer grandes discursos. O que vale é a sua vontade de estar com o Criador. No momento que lhe for possível, você vai se entregar a Ele. E nós vamos percebendo uma diferença tão grande na nossa vida, né? Quando nós estamos muito tristes, acabrunhados, melancólicos, se nós conseguirmos nos isolar um pouquinho do mundo e falar com Deus de uma maneira humilde, nós vamos, a partir daquele momento, mudar completamente a nossa energia e a nossa sintonia. Sem dúvida, né? Herculano, como filósofo, extraiu de Descartes, que Descartes dizia penso, logo existo. Herculano foi mais, né? Sinto Deus, logo existo. O que é essa frase de Herculano? É senão uma prece, é uma ligação direta a Deus. Quando nós sentimos Deus, nós temos a certeza da nossa existência, mas uma certeza que não viemos aqui sem um sentido. Temos um sentido maior, porque Ele está em nós. Deus não cria qualquer coisa. Deus não cria nada sem importância. Você é algo extremamente importante para Ele. Se hoje você está deprimido, busque conhecimento, né? Como diz aqui, procure uma casa espírita, procure um psiquiatra, ou seja, algo que vá resolver. E para isso nós temos que ter conhecimento em todas as áreas. Então fica aí a dica, como não é difícil compreender Herculano. Ele só nos pede a prática do conhecimento, do amor e da caridade. Aguarde aí que nós voltamos daqui a pouquinho conversando sobre o pensamento de José Herculano Pires.